Família de famílias, hoje é um dia de festa para nós, porque 6 pessoas vieram aqui manifestar a diferença que Jesus faz na vida deles. Não é uma questão de religião ou de filiação à igreja, não é uma questão de costume, é uma questão de que, e vocês ouviram as pessoas falar, Jesus mudou a minha vida. E eu quero expressar isso, meu compromisso, minha vida com Jesus, de uma maneira muito gráfica, por meio do batismo. Eu quero falar hoje sobre adoção, se eu conseguir falar sobre adoção. Bom, eu vou deixar o pessoal da técnica se preocupar com isso. Eu gosto de tornar a vida deles bem difícil, então eles vão se virar para ver o que está acontecendo agora. Depois vocês me avisam quando achar que dá aqui, tá? Adoção. Adoção é uma ideia muito próxima do meu coração. Eu sei que há outras famílias aqui que já têm o privilégio de trabalhar com adoção. Vamos ver se a gente consegue agora. Eu acho que a pecinha, pode ser essa pecinha aqui, tá? Pode deixar, gente. Se vocês quiserem acompanhar aí, acompanhem, senão a gente vai sozinhos por aqui. Adoção, basicamente, é você pegar alguém que não faz parte da família e incluir na sua família. Em resumo, é isso. Adoção é algo que pode e deve acontecer de muitas maneiras. Em geral, a moça fica noiva, o rapaz fica noivo, e as famílias adotam o outro na sua família, no sentido mais amplo da palavra. A expressão está mais ligada à ideia de você pegar uma criança e receber como seu filho. E adoção é muito distinto de cuidar de uma criança. Adoção é tornar filho. Há todo um processo legal para que isso ocorra. E uma vez que ele ocorre, ele é irreversível. Você pode até inventar divórcio para casamento, para adoção não tem divórcio. Uma vez adotado, é um processo final, não pode ser revertido. E eu quero dizer, no entanto, que adoção, ele sempre tem um lado, a gente acha sempre que são histórias tão bonitas, né? Puxa, adotou. Que história bonita, essa criança que não tinha uma família, agora tem. Mas a adoção tem um lado triste e tem um lado feliz. Tem um lado triste porque em algum lugar existe uma mãe e um pai biológicos que, ou por irresponsabilidade, ou por falta de oportunidade, ou sei lá por quê, não puderam ficar com seu filho. Então uma outra família, por alguma razão, movido pelo amor de Deus, adotou essa criança. E é um processo complicado. Complicado porque tem que haver uma adoção da criança e a criança tem que adotar os pais. Isso nem sempre é tão automático. Mas é um processo muito precioso e, para mim, muito ligado a tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Porque se existe uma realidade que nos torna todos iguais, é que nós somos filhos adotivos de Deus. Eu quero olhar várias passagens, 3 ou 4 passagens que falam sobre isso, para nós compreendermos que adoção é talvez uma segunda palavra para evangelho. Porque quando você adota uma criança, você não faz primeiro um cálculo, uma avaliação genética do potencial cognitivo, intelectual, profissional e financeiro da criança. Aliás, filho natural também não. Ontem de manhã eu estava ouvindo no rádio alguém dizer que você tem que adotar seu filho, quer ele seja natural ou não. Que alguns filhos naturais nunca foram adotados pelos seus próprios pais. Porque o pai tem um sonho na cabeça e que o filho natural não se encaixa nele. Mas adotar, tornar filho, ele é algo meio que passo de fé. Você nunca sabe como é que vai ser a vida do seu filho. Você pode imaginar, você pode torcer, mas você nunca sabe. Quando nós, Ana Paula e eu, começamos o nosso processo de adoção, algumas pessoas da família, muito bem intencionadas, com certeza, vieram falar assim, olha, é muito legal vocês cuidarem da criança, mas não põe o nome da família, não. E era uma pessoa de bastante idade, eu falei, por que não? Você nunca sabe como é que vai ser. E o nome da família é o nome da família.
E ela não sabia, coitada, que ela tinha um neto preso como estelionatário. Naquela época, que era neto de sangue, sim, geneticamente, nome da família. E ela estava preocupada com os filhos adotivos. Filho é uma caixinha de surpresas. Eu sei que essa expressão foi usada para outras coisas, mas você investe, você ora, você busca, você confia na promessa do Senhor, mas hoje mesmo nós tivemos o Alexandre falando, olha, investiram em mim, mas eu andei longe de Deus. Depois, ali, enquanto a gente se trocava, ele falou como é importante esse investimento, porque a semente que foi colocada, ainda que você esteja longe, ela fica te chamando de volta para Deus. Se não é para a mesma igreja, para o mesmo contexto, ela te chama de volta para Deus. Abram comigo em Efésios, eu quero que a gente olhe um pouquinho mais sobre essa realidade da adoção. Efésios capítulo 2. Efésios é uma carta de Paulo a um grupo de cristãos na cidade de Éfeso. E nessa carta o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, explica muito sobre adoção, sobre tornar-se igreja, e ele é muito prático naquilo que ele escreve. Efésios capítulo 2, verso 12. Aliás, deixa eu ler o 11 e o 12. O apóstolo Paulo está falando aqui para judeus que se converteram, alguns judeus que tinham se tornado cristãos, e eles estavam meio incomodados porque eles se achavam um pouquinho melhor que os outros. Não, porque eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão, eu nunca comi coisas impuras, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Capítulo 2, verso 11, nós lemos assim, portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, aqueles que não eram judeus, e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Então, ele está falando agora aqui aos gentios e falando dos judeus. Falando, olha, vocês nasceram como gentios. Verso 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês eram órfãos. Não importa de onde você veio, não importa se você nasceu numa família cristã ou não, você nasceu órfão de Deus. Adoção devia ser o conceito mais precioso para você. E veja bem que eu não estou dizendo que você tinha uma vida moralmente terrível. Podia ser só um pouquinho ruim, só um pouquinho. Mas uma vida assim que tem um ou dois pecados só. Eu sei que não é bem assim, mas vamos dizer. Ainda assim ele fala, olha, vocês estavam sem Deus, sem promessa, separados da comunidade. E aí no verso 19, se você andar um pouquinho mais, você lê assim, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Talvez a maior promessa que nós temos não é nem o perdão dos nossos pecados, embora isso seja fundamental, mas é que além de ser perdoado os meus pecados, eu hoje posso chegar para Deus e chamá-lo de pai, chamá-lo de papai, e intimamente me achegar a Deus e falar, Deus, Tu é meu pai. É o lugar onde eu sinto segurança, onde eu me sinto amado. É o lugar que eu posso abrir a geladeira sem pedir licença. É o lugar que eu posso andar descalço. Eu adoro andar descalço. Eu ando em outros lugares também, mas a casa do meu pai, eu estou em casa. Até hoje. Eu tive olhando várias passagens aqui, e ainda em Efésios, eu quero olhar com vocês mais 3 delas. A primeira delas é que adoção, esse acolhimento por Deus, ele foi começado por Deus Pai. Então volta comigo, ainda em Efésios capítulo 1, eu quero ler os versos de 3 a 6, e repara bem, eu falo aqueles que tomaram a decisão do batismo aqui, e oficializaram que eles aceitaram ser filhos do Pai. Mas eu falo também
aqueles de nós que já estamos caminhando com Jesus há muito tempo. E eu falo aqueles que nem sequer entendem essa expressão de seguir a Jesus, que parece um negócio meio estranho. Você não só é muito bem-vindo, como eu quero te desafiar a examinar o que a Bíblia diz sobre ser filho de Deus. No Brasil nós temos aquela expressão, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a todos quanto creram em Jesus, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Repara que não diz assim, aqueles que não pecaram muito, aqueles que nunca mataram, nunca roubaram, nunca estupraram, nunca adulteraram, esses podem ser filhos. Não fala nada disso. O critério para ser filho de Deus não é a tua vida moral, mas é se você crê e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Você fala, mas a igreja vive falando de coisas certas e erradas. Sim, porque isso marca o nosso problema fundamental, que é o fato de nós estarmos longe de Deus. No momento que você aceita Jesus, você se aproxima de Deus. E agora eu vou começar a viver como filho de Deus. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, nós lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Paulo, seguindo o pensamento rabínico da época, gosta de fazer sentenças muito longas. Ele vai emendando uma frase na outra, e se você é um leitor contemporâneo, isso é bem confuso para ti. Mas vamos andar aqui passo a passo. Ele começa no verso 3, falando bem de Deus. Bendito significa isso. Eu quero falar bem de Deus. Porque Ele nos deu todas as bênçãos possíveis, todas. E depois no verso 4 ele começa a dizer coisas que são radicais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus, antes da criação do mundo, nos escolheu para andarmos como santos, irrepreensíveis e perfeitos na sua presença. Conhecendo o estado da nossa vida, sabendo do nosso pecado, ele sabia que ele tinha que fazer algo a respeito. Porque não bastava só escolher, porque o nosso coração é corrupto. O meu é e o teu também. Sem Jesus, nós estamos irremediavelmente separados de Deus. Então, repara só, ele falou, olha, ele nos escolheu, repara que foi antes da fundação do mundo. Nenhum de nós tinha nem sequer nascido, quanto mais pecado. Nenhum de nós tinha feito nenhuma bobagem ainda. Nós fizemos bastante. Depois. Mas quando ele nos escolheu, foi antes de qualquer coisa. Não foi com base na sua bondade ou na sua maldade. Ele falou, eu te amo e eu quero que você ande comigo. Verso 5. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele nos escolheu para nos adotar como filhos. Quando Ana Paula e eu começamos o processo de adoção, a pergunta que surgiu é, como é que eu vou saber que essa criança é minha? E eu brinquei com ela que a gente ia fazer um teste do braço. Você põe o neném aqui e dá uma encaixada. Se encaixar, leva que é teu. Não é tão simples assim, mas eu quero confessar para vocês que teve uma criança que eu fui ver, e eu peguei no colo, e eu abracei, e eu orei para aquela criança, e veio uma clara noção que não era minha. Como é que você fez essa maldade, Daniel? Eu não era para mim. Já depois, os outros dois encaixou, e aí eu não largava mais, aí eu não deixava mais ir embora. Mas eu não conhecia, eu não sabia o caráter, o temperamento, a procedência, a capacidade, profissão, eu não sabia nada. Agora, bem da verdade, quando você pega o seu filho natural, pegou pela primeira vez no colo,
tu também não sabe nada. Tu pega e tu acha lindo. Na verdade, os bichinhos nascem feio, eu sei, tá? As mães vão brigar comigo, nasce tudo feio. Mas você pega e você acha a coisa mais linda do mundo. Você não sabe nada. Essa criança só te deu trabalho, dor de cabeça, custo, e vai te deixar acordado algumas noites, mas você é perdidamente apaixonado por essa criança. Daria a tua vida pelo teu filho. É esse sentimento que Deus demonstra tão claramente. Ele fala, eu te amei antes de você nascer. Imagina comigo, antes de você nascer, Deus sonhava contigo. Deus imaginava uma vida contigo. Ele já te amava e você nem existia. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele te ama infinitamente. Um tempo atrás eu usei uma expressão, Deus é doido por ti. E eu acho que é exatamente isso, Ele é apaixonado por ti. Tão apaixonado que Ele mandou o seu próprio Filho Jesus morrer para que Ele pudesse ter comunhão contigo. E diz no verso 6 que Ele fez isso para o louvor da sua gloriosa graça. E essa é uma expressão difícil para nós compreendermos. Mas eu diria assim, quando você realiza alguma coisa que você gosta de realizar, e você vibra porque ficou bem feito. Um professor monta um curso, dá uma boa aula, o aluno aprende. E ele se sente cheio de glória. Eu sei que a gente pode misturar isso com arrogância, mas não estou falando de arrogância. Quando alguém que gosta de cozinhar prepara um prato difícil e ele fica muito gostoso. Quando um jogador de futebol faz um gol bem feito. Quando você realiza uma tarefa complicada na sua profissão, na sua capacidade, você fala, puxa, isso aqui saiu bem. Quando alguém canta bem, toca um instrumento, constrói algo, você sente realização. Você fala, olha só, fui eu que fiz. Essa é a sensação que Deus tem quando nós o aceitamos como nosso Pai. Ele fala, é isso me realiza, isso é o louvor da minha glória, diria Deus. Isso enche seu coração de alegria. Não é que Ele está assim, se você não aceitar, Ele vai ficar triste, chorando no canto. A gente fica. Não faz o gol, não canta bem, não consegue ensinar o aluno, não passa na prova, não faz isso, e a gente fica frustrado e deprimido. Deus não tem esse problema. Mas quando Ele realiza o seu ato de amor e nós aceitamos esse ato de amor, Deus vibra. Eu imagino hoje a festa que Deus está fazendo no céu. Não só por aqueles que se batizaram, porque eles aceitaram a Jesus antes, mas pelo mover dele no coração de vários de vocês. À medida que teu coração se abre e você recebe o toque de Deus e você está aí dentro considerando o que Deus falou. Acho que foi a Viviane que nos contou aqui que ela se sentiu amada por Deus, sentiu o amor. Deus vibra. Eu imagino mais do que torcida quando seu time faz um gol. Eu imagino Deus pulando de alegria, dizendo, yes, é isso, é isso. Ele entendeu, ele sentiu o meu amor, ele percebeu que eu sou doido por ele. Adoção. Adoção, ele é iniciado pelo Pai, é um sonho do próprio Pai. Você está em Efésios, vira um livro para trás, vamos para Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, e eu quero ler os versos de 3 até 7. Na verdade, 3 a 6. Se adoção é iniciada pelo Pai, a adoção é realizada pelo Filho. Que lembra que nós lemos que o Pai predestinou para que nós fôssemos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Agora olha aqui, Gálatas capítulo 4, versos 3 a 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos,
Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. A impressão que ele nos dá o entendimento que ele nos escreve aqui é que enquanto nós somos menores, nós não temos direitos. Aliás, ele se refere muito à lei romana, na qual o filho, enquanto menor de idade, ele não tinha direito nenhum, nem sequer direito à vida. O pai, na lei romana, tinha o direito de vida ou morte sobre seus filhos. E, na verdade, o que acontecia é que, muitas vezes, imperadores adotavam um general, adotavam um outro filho, porque não confiava no próprio filho. Ele adotava alguém mais e falava, ó, esse é o meu sucessor, eu te adoto como filho. Curiosamente, ele podia rejeitar um filho nascido dele. Ele não podia rejeitar um filho adotado. E o que Paulo está descrevendo é isso. Quando nós éramos menores, nós éramos escravizados aos princípios elementares do mundo. E deixa eu dizer para vocês, se você vive longe de Deus, você vive uma vida de escravidão. Alguns dizem, não, eu sou livre. Pensa bem, não precisa me discutir comigo. Encosta a cabeça no travesseiro e avalia a tua liberdade. Você é realmente livre? Você consegue realmente conduzir tua vida como tu quer? Tu tem realmente controle sobre a tua vida? Se você for honesto, tu vai reparar que não. Você tenta seguir os ditames do mundo, você tenta seguir as instruções, as tendências do mundo, mas você está seguindo o curso do rio. Você não consegue nadar contra a corrente. Quando você acha que consegue, luta, briga, e no final tu percebe que tu é levado junto com os outros. Ele diz que Jesus foi enviado para nos redimir dessa escravidão e nos dar adoção como filhos. E ele diz aqui no final que ele também enviou o Espírito Santo. E eu quero completar o nosso estudo, já falei que a adoção foi iniciada pelo Pai antes de nós nascermos, antes do começo do mundo ele já sonhava conosco. Foi realizada por Jesus, porque Jesus veio e na cruz ele pagou a nossa dívida para que nós pudéssemos nos conectar com Deus. No entanto, ele dá a entender que nós fomos, mais do que filhos, nós somos também herdeiros. E nós fomos selados com o Espírito Santo. Você está em Gálatas, volte a alguns livros, você vai passar por 2 Coríntios, 1 Coríntios, e vai chegar em Romanos. Romanos capítulo 8. Eu vou ler os versos 15, 16 e 17. Romanos 8, 15, 16 e 17. Eu quero falar que a adoção foi iniciada pelo Pai, foi feita por meio do Espírito, por meio de Jesus e foi confirmada pelo Espírito Santo. A gente lê assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós não temos um espírito de medo. E é uma pena, porque muitos cristãos vivem um terror constante. Pequei, agora Deus vai me jogar no lixo. Pequei, as pessoas vão ficar sabendo. É impressionante, uma das pessoas que mais resiste à confrontação é o crente. Todo mundo, ninguém gosta de ser confrontado, mas o crente fica arrepiado. Parece que se alguém chega e fala, puxa vida, acho que no seu procedimento está errado, quem é você para falar? Em nome de Jesus eu rejeito isso. Não, de jeito nenhum. Nós devíamos ser aqueles mais prontos. Eu queria falar sobre um pecado seu, fala que eu preciso ouvir mesmo. Não, mas eu vou falar de um pecado, você nem sabe da metade, fala aí que eu estou precisando ouvir, fala para mim.
Nós não precisamos ter medo, porque a Bíblia fala, o capítulo 8 nos diz, de Romanos, que aqueles que estão em Cristo, para esses não há mais condenação. Não importa o que você fez. Diz claramente, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ah, Daniel, mas eu fiz muita besteira. Eu acredito. Eu sei as que eu fiz, então imagino que tu deve ter feito muita coisa também. Mas Deus diz, não, se você está em Cristo, não há mais condenação. Deixa eu deixar bem claro, existem consequências. Se você estoura seus 3 cartões de crédito, limite máximo, e não paga, há consequências. Não há condenação, você não perdeu sua salvação. Ao morrer, tu ainda vai para o céu. Provavelmente não vai deixar nada para trás, porque vai ser tudo consumido. Mas não tem importância, porque para o céu tu não vai levar nada mesmo, tá? O que eu quero dizer é, há consequências, mas não há condenação. Nós devíamos ser um povo livre, andar leve, não no sentido de não nos preocuparmos com os nossos erros, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que nós não devíamos ser tão melindrosos quando alguém chega para apontar um erro nosso. Um dos homens que eu tive o privilégio de caminhar por alguns meses, fazia exatamente isso que eu descrevi, eu vi ele fazer isso. Numa reunião de homens, um dos homens chegou para ele e falou assim, pastor, eu tenho uma coisa para reclamar de ti. Ele falou, reclama, meu filho. Não, porque você realmente é muito estúpido, isso e aquilo. Ele falou, olha, eu sou mesmo e você não faz ideia do quão pior é o meu coração. Mas eu estou submisso a Jesus, peço perdão e vou corrigir. Você tem mais alguma coisa para me dizer? Não é o normal, né? Em geral, a pessoa começa a falar, a gente, que nem galinha choca, põe as penas tudo em pé, assim. Não é bem assim, tu não sabe o que o outro fez. Não é que eu fui ríspido, o outro é que... Não, porque veja bem. Quando a pessoa diz veja bem, é porque ela não quer que tu veja nada. Veja bem o meu ponto, nenhum outro. E Ele não nos deu um espírito para temer, mas um espírito que clama Abba, Pai. A palavra Abba no aramaico era pai ou papai, era um termo íntimo. Que nós podemos chegar para Deus e falar, pai, errei de novo. Esses dias eu estava conversando com um amigo, bem chegado, e ele falou, pá, Daniel, errei de novo, eu estou com vergonha, 3 vezes eu já pedi perdão para Deus, quantas vezes mais eu vou ter que pedir? Eu falei, cara, isso é do diabo, pode pedir 20 vezes, 70 vezes 7 no mesmo dia. Precisamos tratar do problema, mas não deixe de pedir perdão. Lembra que Deus te ama, Ele está pronto para te perdoar, Ele também vai te disciplinar, porque Ele disciplina quem ama. Mas não é castigo, é te ensinar a parar de cair no mesmo ponto. Ele não vai te largar fora, Ele não vai te jogar fora. Um tempo atrás eu ouvi de uma conferência de pastores, em que o preletor perguntou assim, tinha uns 500 pastores, falou assim, qual que é o teu maior medo? Põe aí, escreve num papel o teu maior medo. Falou, não precisa colocar o nome, claro que você não vai colocar o nome, né? E depois vocês passem para mim que amanhã eu quero continuar a palestra. Mais de 90% tinham medo que fossem descobertos os seus pecados. Se descobrirem meus pecados, eu serei jogado no lixo. Esse é o medo de quem não se sente ainda como filho de Deus. Se sente como um candidato à adoção. Como alguém que está no estágio probatório da família de Deus. Ou então está nos 90 dias de experiência, ver se eu sou aprovado para ir para a família de Deus ou não. Querido, tu nunca seria aprovado. Deixa eu falar com bastante carinho. Tu não presta, nem eu. Mas não é por prestar que a gente é aceito na família de Deus, é pelo amor louco, extravagante, escandaloso do nosso Deus. Ele fala, eu te amo. E não adianta nem esconder teus atos errados, Ele conhece todos. E Ele conhece isso tudo e fala, e eu te amo. E eu quero te alcançar. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu te desafio, eu te encorajo a
clamar a Deus por isso. Fala, Deus, fala ao meu coração, confirma no meu coração. Deixa eu sentir esse amor que o Senhor tem por mim. Eu quero experimentar esse amor. Nossa fé não depende de emoções, eu sei disso. Mas já que existe uma fé, existe uma realidade, Senhor, que o Teu Espírito testemunhe no meu coração que eu sou Teu Filho. E se eu não sou, que eu me torne Teu Filho, rápido. E por fim ele diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Existe uma história, uma parábola que nós já estudamos aqui mais de uma vez, que é a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, o nome não está nem correto, seria a parábola dos dois filhos. Ela é muito curiosa porque ela fala de um filho que perdeu a herança e foi embora, e outro filho que continuou em casa trabalhando o tempo todo. Aí quando esse filho se arrepende e volta, o pai faz uma festa, porque Deus faz assim. Não importa onde você andou, o quão mal cheiroso tu volta, Deus corre para o abraço e fala, vem meu filho querido. E o filho começa a ensaiar um monte de desculpas e Deus fala, depois tu fala disso, vamos fazer festa. Mas enquanto esse filho volta para a festa, o filho mais velho que esteve lá o tempo todo diz assim, não concordo. Porque se você pensar comigo, esse filho que foi embora e voltou, já consumiu a herança dele, a metade dele. Obrigado, acho que eu vou precisar de mais água. Esse filho que foi embora e voltou, consumiu a metade dele, a metade que sobrou de quem que é? De quem que é? É do mais velho. Então aquele novilho cevado que foi morto, é dele. Por isso que ele fala, eu não concordo. Não vai ser assim. Quem é que diz que é para dar minha parte para esse cara? Ele já torrou tudo. É um malandro, é um irresponsável. O nosso irmão mais velho é Jesus. A gente volta de cuidar de porco, Deus nos abraça, e o nosso irmão mais velho está disputando o abraço conosco. Ele não está reclamando de dividir a sua herança conosco, pelo contrário, Ele deu sua vida por nós. Porque Ele quer nos ver na família. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e confirma e sela com a sua presença, com o seu poder. Ele fala, você é filho de Deus. Querido, é muito difícil você me convencer que você conhece a Deus, que o Espírito Santo habita no teu coração e não há nenhuma mudança. Não há nenhuma transformação. Como é que pode ser alguém habitado pelo Espírito Santo de Deus e continuar igual? Tem alguma coisa que não se encaixa aqui dentro. Então, a minha palavra para vocês, hoje à noite, quando nós pensamos sobre adoção, a primeira pergunta clássica é se eu sou filho ou não. E eu não estou perguntando se você cresceu na igreja, nem se você é membro dessa igreja ou de qualquer outra. Essa é uma pergunta, assim, institucional, que reflete uma realidade que ou existe ou não existe. E se ela existe, tu é filho. Eu não me sinto filho. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você pediu perdão dos seus pecados, você pode clamar a Deus que o Espírito Santo de Deus confirme no seu coração que você é filho. Eu quero encerrar com uma oração. Eu ainda acredito que muitos de nós temos uma relação de escravo com Deus, não de filho. Isso é que faz com que a vida cristã seja pesada, seja cheia de obrigações, cheia de compromissos. Eu tenho que ir no culto, eu tenho que dar oferta, eu tenho que participar disso. Isso é o escravo que fala, eu vou fazer, senão o meu senhor me dá uma chicotada nas costas. O filho fala, eu amo meu pai, eu quero estar com meu pai, eu quero contribuir para a casa do meu pai, eu quero me envolver com as coisas eu quero estar perto do meu pai, porque eu amo meu pai. O escravo fala, vou fazer tudo o que ele mandar e não vou fazer nada mais, nem nada menos.
Eu quero a listinha direitinho para cumprir a lista. Cumprir a lista, pronto. Não pode me cobrar mais. Adoção de filhos na família de Deus é um dos conceitos mais preciosos que nós temos. Baixe sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom poder chamá-lo de Pai. Eu não sei o que a palavra Pai realiza no coração, gera no coração de todos nós. Talvez para alguns é uma palavra preciosa, para outros é uma palavra que gera uma certa aversão por causa de traumas do passado. Eu quero rogar em nome de Jesus que os meus queridos aqui, que são teus filhos, possam perceber, possam experimentar, por meio da ação do Espírito Santo, essa filiação, essa adoção. E aqueles que não te conhecem como Pai, que possam ser tocados, desafiados e chamados a essa adoção, Pai. Ô Senhor Jesus, dá-nos o privilégio de experimentarmos a vida de um filho de Deus, filhos adotados, amados, experimentarmos o Teu amor, experimentarmos a obra de Cristo na cruz e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos falado tanto sobre experimentar a Tua transformação. Pai, vem nos transformar, vem nos dar esse privilégio. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.